Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de ciências e hoje nós vamos estudar sobre o sistema respiratório. Vamos lá começar? Bem, pessoal, sabemos que para ser um sistema precisa haver vários órgãos que trabalham numa mesma função. E no sistema respiratório, nós temos alguns órgãos que trabalham em uma mesma função, que é respirar, certo? E a respiração, ela consiste nas trocas gasosas que há entre o meio ambiente e os pulmões. E por meio do sistema respiratório, nós absorvemos o gás oxigênio, representado pela sigla O2, que absorvemos do ar, e eliminamos o gás carbônico, o CO2, também conhecido como dióxido de carbono. O ar, ele entra e sai do nosso corpo através das vias respiratórias. E elas compreendem os seguintes órgãos e estruturas: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. A outra parte que também constitui o sistema respiratório, nós não podemos esquecer de citar os pulmões, que são os órgãos de cor rosada, de uma textura esponjosa. São compostos por alvéolos pulmonares, certo? Ou seja, dentro dos pulmões tem pequenas estruturas chamadas de alvéolos pulmonares, que são esses pequenos sacos de paredes finas cobertos por capilares sanguíneos. Lembra que a gente falou na aula passada, na aula sobre os vasos sanguíneos, que existem os capilares, que são os pequenos vasos sanguíneos, né, os microvasos sanguíneos? Então, os alvéolos é onde irá ocorrer a troca de gases entre o ar atmosférico, entre aquele que a gente vai absorver do meio ambiente, né, da atmosfera, que chega aos pulmões, e o sangue dos capilares. É lá onde vai haver essa troca, certo? Os pulmões, eles têm cerca de 300 milhões de alvéolos. E para vocês terem uma ideia, se todos os alvéolos pulmonares de uma pessoa adulta fossem esticados e colocados lado a lado, sua superfície seria de 60 a 80 metros quadrados. Agora que vocês já conhecem o nome das estruturas que fazem parte do sistema respiratório e de alguns órgãos também, nós vamos entender um pouco mais sobre a função de cada um deles, certo? Começando pelas cavidades nasais. Elas se iniciam nas narinas e vão até a faringe, sendo separadas por outra estrutura, que é uma parede cartilaginosa, ok? São revestidas por um tecido epitelial rico em vasos sanguíneos que vão umedecer e aquecer o ar inalado. As cavidades nasais, ela contém pelos e muco que vão dificultar a entrada de partículas e micro-organismos nos pulmões, certo? Pessoal, em alguns locais a boca também é citada no sistema respiratório porque a gente consegue também respirar pela boca, não é verdade? Obter o gás oxigênio e também liberar o gás carbônico pela boca. No entanto, pessoal, a boca ela não tem toda a estrutura para proteger durante a respiração contra os micro-organismos nocivos que estão no ar, na atmosfera. Já o nariz, né, as narinas, elas possuem os pelinhos que vai proteger contra esses micro-organismos, e o muco também. O que é especificamente esse muco? É justamente aquele líquidozinho, né, viscoso que o nariz ele tem tendência de produzir. Logo, após as cavidades nasais, o ar ele chega até a faringe. E a faringe, gente, esse é um tubo que vai ser compartilhado tanto entre o sistema digestório quanto também o sistema respiratório. Ele faz a comunicação entre as cavidades nasais e a laringe, ok, pessoal? Já logo após a faringe, nós temos a laringe, que é um tubo exclusivo do sistema respiratório e que se liga à faringe e à
traqueia. Em sua parte superior, há uma válvula que nós chamamos de epiglote, que também foi citado na aula do sistema digestório. E a epiglote, ela é responsável pelo fechamento desse tubo durante a alimentação, impedindo que os alimentos eles entrem no sistema respiratório. Isso é muito importante também, pessoal, porque se vocês observarem, quando você vai ingerir um líquido ou um alimento, você vai perceber que sua respiração tem que parar para que você possa ou comer, certo? Alguma coisa, ou ingerir algum líquido, certo? Porque justamente pela epiglote, ela fecha, certo, gente? Quando nós estamos mastigando algo para engolir, o que acontece? Ela vai fechar as vias respiratórias para que o alimento passe diretamente para o sistema digestório, prossiga para o esôfago, ao invés de seguir caminho para a traqueia, pessoal. Aí, no caso, quando isso acontece, quando há uma falha na epiglote, o famoso engasgo, né? Aquela tossidinha, justamente para tentar expelir, colocar para fora aquele material que foi ingerido e que, na realidade, por alguma falha da epiglote, ele seguiu o caminho errado. Tá bom, pessoal? Então, voltando aqui. A epiglote, ela tem tendência de quê? De fechar as vias do sistema digestório para que o ar, ele passe, certo? Para o próximo lugar, o próximo caminho que o ar, ele tem que passar, que é a traqueia. Que esse tubo formado por anéis cartilaginosos, ou seja, formados por cartilagens, que se bifurca na extremidade inferior. Ou seja, ele vai se dividir em duas partes, bifurcar, certo? E vai levar o ar até os brônquios, que é essa região aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Os brônquios, ele vai ligar-se, certo? Ele vai se ramificar, melhor dizendo, em bronquíolos, que são essas estruturas menores, são pequenos brônquios, tá? E cada bronquíolo tem em sua estrutura contida os alvéolos pulmonares, certo? E é nos alvéolos pulmonares que vai haver as trocas gasosas. Quando o ar, ele percorre todo esse caminho aí, ele passa pelas cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, passa pelos brônquios, bronquíolos e chega até os alvéolos pulmonares, é ali que vai haver as trocas gasosas. Por quê? Quando nós absorvemos o oxigênio, nos capilares sanguíneos, que são aqueles pequenos vasos que vão estar constituídos aí nesses alvéolos, ele vai fazer a troca justamente com o sangue, ou seja, vai dar o oxigênio para o sangue e vai recolher o gás carbônico que está no sangue, e assim ele faz todo o percurso de volta e sai, então, o gás carbônico do nosso corpo, tá certo? Outra estrutura que também faz parte do sistema respiratório e desempenha um papel muito importante é o diafragma. E, pessoal, o que é o diafragma? O diafragma é um músculo muito importante, principalmente no processo da respiração, certo? E ele vai ficar aqui, ó, nessa região abaixo dos pulmões. E esse músculo, pessoal, o diafragma, ele é exclusivamente dos mamíferos. E ele vai separar o tórax do abdômen. Além disso, pessoal, os movimentos realizados pelo diafragma são muito importantes justamente para que haja ventilação pulmonar, ou seja, a entrada de ar e a saída de ar no nosso organismo. Essa troca gasosa aí também está relacionada com o diafragma, certo? Para que haja essa ventilação aí. E nós vamos entender um pouco mais sobre o diafragma e a respiração na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like, um beijão para vocês e até a próxima aula.